Olá, aqui é Rodrigo e hoje eu vou falar de um livro que foi escrito há muito tempo atrás. Para vocês terem uma ideia, se estivesse vivo, o autor dessa obra teria mais ou menos 705 anos. O autor deste incrível clássico que atravessou praticamente 7 séculos é o italiano Giovanni Boccaccio, que fez uma obra comparável em grandiosidade à Divina Comédia de Dante Alighieri. O livro em questão é Decameron, e esse nome estranho, Decameron, tem origem no grego. Deca significa 10, emeron significa dias, jornadas. Isso porque nesse livro são 100 histórias contadas em 10 dias por 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 7 são mulheres, 3 são homens, que fogem da peste que assola a cidade de Florença e, quando se reúnem, cada um vai contando uma novela que conhece. Eles se reúnem em rodas, eles vão alternando, cada dia alguém é o soberano do grupo, né? É como se fossem reis e rainhas que vão se alternando e sempre contando histórias. No caso dessa edição, são 10 histórias selecionadas pelo organizador, pelo tradutor da obra, que escolheu aquelas que ele prefere e aquelas que também podem dar uma dimensão mais precisa para a gente dos objetivos do Boccaccio, que escreveu esse livro entre os anos de 1348 e 1353. Uma das características marcantes de Boccaccio é que ele era um cara que remou contra a maré de sua época. Enquanto a era medieval era marcada por histórias que falavam de feitos grandiosos dos deuses, de lendas sobrenaturais, Boccaccio preferiu falar de seres humanos comuns, com seus vícios, sua qualidade, seus amores, seus sentimentos, tudo aquilo que rodeava o mais comum dos seres humanos. É aquela fase da Idade Média, no fim da Idade Média, em que o homem substitui o teocentrismo para o antropocentrismo. A partir daquele momento, os humanistas, os renascentistas começam a colocar o ser humano no centro das questões. E ao colocar o homem no centro de tudo, Boccaccio consegue criar uma característica que é muito própria da sua obra e também dos grandes clássicos, que é atravessar séculos e séculos sem perder a relevância para os nossos dias. Quando ele fala de sentimentos comuns dos homens, a gente percebe que a humanidade mudou muito pouco em todo esse tempo, tanto nas questões de amores, quanto nos seus sentimentos menos nobres, como ira, cobiça, ganância. E a partir daí também começamos a enfrentar a dualidade e a complexidade, que é própria das grandes obras e também dos seres humanos. Boccaccio tira Deus do centro da história, mas isso também não quer dizer que ele não fosse um homem religioso e um cara que acreditava fervorosamente no divino. Por outro lado, o fato de Boccaccio ser um cristão convicto não quer dizer que ele poupasse a igreja de suas críticas ácidas, principalmente quando se tratavam de sacerdotes, homens de Deus, que pregavam a pobreza e a castidade e praticavam a avareza e a luxúria. Aliás, uma das histórias mais divertidas dessas que eu li é justamente sobre um sacerdote que se faz passar pelo anjo Gabriel para conseguir manter relações com uma moça que é muito bonita, mas não é muito inteligente. Com uma lábia típica dos picaretas, esse sacerdote faz a moça acreditar que o anjo Gabriel ficou encantado por sua beleza, mas que para conseguir possuí-la, ele usará o corpo desse homem. E cheia de vaidade, a mulher acredita mesmo que o anjo Gabriel está apaixonado e caído por sua beleza. E o padre se aproveita para ir todos os dias ter relações com a mulher. E tem gente que acha que os 50 tons de cinza são provocadores. Mas enfim, num belo dia, numa discussão com outra mulher, ela não consegue segurar sua vaidade e acaba dando com a língua nos dentes e contando essa lorota do padre para a mulher. Contando que acreditava que o anjo Gabriel estava cheio de amores por ela. A mulher espalha essa história
e a lorota do nosso homem de Deus acaba sendo descoberta e ele acaba tendo que se esconder dos outros homens da cidade que ficaram enfurecidos. E por histórias como essa, que falam abertamente de sexo, é que Boccaccio também é considerado um dos fundadores da literatura erótica. Outra boa novela desse livro é uma história sobre um homem que amava desesperadamente uma mulher e que para conquistá-la ele gastava tubos e tubos de dinheiro, fazia loucuras. Era um homem rico que acabou ficando um pé rapado porque gastou tudo tentando conquistar essa mulher que nunca deu bola para ele. Só que um dia, essa mulher se vê viúva e com o seu único filho muito doente. Por coincidências e por amarrações narrativas que um grande escritor como Boccaccio é capaz de fazer, o filho dela fica amigo do homem que a amava e que era pobre e só tinha de valor um falcão, que era um falcão domesticado que o menino adorava. Doente, o menino faz um pedido para a mãe, que ele queria ter como bicho de estimação o falcão daquele homem. De cara a mulher tomou um susto, porque ela não queria pedir para o homem um falcão dele, sabendo que ele poderia dar o animal só porque amava. Mas ao mesmo tempo, vendo o seu filho ali prostrado na cama, ela não conseguia recusar de pedir para aquele homem o que o filho dela queria. E num belo dia ela marcou um encontro com esse homem. O homem ficou encantado, queria recebê-la, mas não tinha um tostão para oferecer um almoço para ela. Adivinha o que ele faz? Vai lá e assa o falcão para servir num banquete para a mulher que ele amava. Quando a mulher conta o verdadeiro motivo que havia levado ela à casa daquele homem, ele fica atônito e diz que ele não podia ajudar mais ela porque o falcão que o menino queria já havia sido degustado por todos eles. Só que a mulher se encanta com a nobreza da atitude do homem e acaba escolhendo o cara para ser o seu marido e, com ele, dividir a fortuna que havia herdado do seu marido. E é interessante notar que, mesmo escrito há tanto tempo atrás, Boccaccio dedica muito espaço para as mulheres na sua obra. Eu já disse lá no começo que são das 10 pessoas que fogem da peste para ficar contando essas novelas entre eles, 7 são mulheres. Da mesma forma, muitas das personagens do seu livro, personagens principais, também são mulheres. E no prefácio desse livro, que não tem nessa edição, mas que eu li numa outra edição, o Boccaccio dedica o Decameron para as mulheres. Ele explica que os homens que sofriam de amores poderiam aplacar a sua dor com outras atividades, eles tinham liberdade para caçar, para sair, até para se envolver com outras mulheres, é claro. Já as mulheres, que sempre eram tolhidas da sua liberdade, acabavam vivendo a angústia sozinhas. E ele acreditava que esse livro poderia ajudar a elas lidarem melhor com suas dores. Então é isso, não há dúvidas de que vale a pena ler o Decameron. Só de ter contato com essas 10 histórias eu já fiquei com vontade de conhecer as outras 90. E é bom porque você pode ler uma história por dia, são histórias rápidas, curtas, que sempre trazem algo bom pra gente refletir. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, sugira clássicos para falar aqui no Cultbook. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.